Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da atividade anterior? Na aula passada, a gente viu como fazer o passado dos verbos regulares, né? Basta acrescentar a palavra ed no final de cada verbo e ele vai ficar no passado. Então, como exemplo, nós tínhamos to invite, invited, invite, invited. Convidar, convidou, certo? To dance, danced. To like, liked. To live, lived. To love, loved. To complete, completed. To move, moved. Quando o verbo é terminado em e, né? Por exemplo, to dance já é terminado em e, então, para fazer o passado, basta acrescentar o D. Danced, dançou, dançávamos, dançaram, certo? A conjugação no passado simples, ok? Continuando. To invent, invented. To want, wanted. To look, looked. To reach, reached. To help, helped. To wash, washed. To clean, cleaned. To play, played. To cross, crossed. To plant, planted. Certo? Agora, se vocês observarem, esses aí estão na regra geral, né? Quando eu falo to plant, o verbo plantar. Então, para fazer o passado, plantou, plantaram, eu acrescento ed, planted, ok? E é a mesma conjugação para todas as pessoas. Não é igual em português que cada pessoa tem uma conjugação diferente, certo? Agora, os verbos terminados em y, precedidos de consoante. Quando o verbo é terminado em y, precedido de consoante, troco o y por i e acrescento o ed, né? Que era nosso caso. Study. Study, o verbo estudar. Então, vai ficar troco o y por i e acrescento o ed. Studied, ok? Estudou, estudaram, certo? Então, quando o verbo for precedido de consoante, troco o y por i e acrescento o ed. Ó, nós temos então to copy, copied, to carry, carried, to occupy, occupied, to hurry, hurried, to cry, cried, to try, tried, ok? E se o verbo for precedido de vogal antes do y, aí não muda, só acrescenta o ed, ó. To play, played, continua o y. To stay, stayed, continua o y. To employ, employed, continua o y. To delay, delayed, continua o y, ok? Vamos apagar. Questão número 2. Escreva no passado, né, no past tense, no passado simples, as frases. Mary cleans the house. Mary cleans the house. Maria limpa a casa. Cleans é o verbo limpar. Maria cleans the house. Como Maria está na pessoa, o verbo clean, ele tem aí nele um S, certo? Cleans. Mas esse S não faz parte do verbo. O verbo é clean.
Então, no passado, ele vai perder esse S, certo? Tem aqui cleans, vamos tirar o S e vamos acrescentar o ED. Então, cleaned. Então, Mary cleaned the house. A Mary, ela limpou a casa, certo? Depois, they live on a farm. O verbo live. O verbo viver, live, lived. They lived on a farm. Quando eu falo they live on a farm, eles vivem em uma fazenda. They lived on a farm, eles viveram em uma fazenda, certo? I study in the morning. Eu estudo de manhã. I studied in the morning. Eu estudei de manhã. We play football on Sundays. We play football on Sundays. Nós jogamos futebol aos sábados. We played football on Sundays. Nós jogamos no passado, né? Nós jogamos futebol nos sábados, certo? You help my friend. Você ajuda meu amigo. You helped my friend. Você ajudou o meu amigo. My father works in a factory. Meu pai trabalha em uma fábrica. My father worked, ele vai perder o S e vou acrescentar o ED. In a factory. Meu pai trabalhou em uma fábrica. Certo? A questão de número 3 está pedindo para a gente completar a cruzadinha escrevendo os verbos no past tense, no passado simples. Beleza, ó, paint, né? Painted. To walk, walked. Observe, observed. Work, worked. Call, called. March, marched. Cook, cooked. Watch, watched. Close, closed. Answer, answered. Dance, danced. Rest, rested. Like, liked. Love, loved. Certo? Basta acrescentar o ED seguindo as regrinhas que a gente viu lá em cima. Então, a resposta da cruzadinha vai ficar assim. Ó, temos aqui, então, a resposta. Ó, vamos marcar aqui, então. Ó, número 1, paint. O passado é painted. Acrescento ED, né? 2, walk. O passado de walk é walked. Acrescento ED. 3, observe. Observe, observed. Acrescento D, né? 4, work, worked. Acrescento ED. 5, call, called. Acrescento ED. 6, march, marched. Acrescento ED. 7, cook, cooked. Acrescento ED. 8, watch. Acrescento ED. 9, close. Terminado em E, acrescenta só o D. E 10, answer. Answer, acrescento o ED. 11, dance, terminado em E, só acrescenta o D. 12, rest, rested. 13, like, liked, acrescenta só o D também. Love, loved.
né? Acrescenta só o D também, certo? Espero que tenha clareado um pouquinho e que vocês tenham acertado os exercícios. Vamos então passar para a nossa próxima aula, né? A aula de hoje vai ser sobre verbos no passado, só que como a gente faz perguntas quando essas perguntas estão no passado, ok? Nós vamos começar nossa aula fazendo o cabeçalho. Então, vamos pôr aí, aula de número 4, seu nome, né? Coloque seu nome aí, não esqueça a série e o período. Esse período vai do dia 1º do 9 até o dia 8 do 9, ok? Não esqueça o cabeçalho, ele é muito importante para a sua identificação na tarefa, ok? E na hora de tirar fotos, né? Vamos tirar fotos em lugar mais claro, para a foto sair mais clara e sair mais nítida, certo? Então, continuando aí, nós temos aí, então, a forma interrogativa no tempo passado. No passado em inglês, não é o verbo que vai ficar no passado, igual no português, quando você está fazendo uma pergunta. O que vai ficar no passado é uma partícula, é chamada de auxiliar. No caso, o auxiliar do passado do inglês é a palavra did, certo? Sempre que nós fizermos uma pergunta no tempo passado com verbos não auxiliares, devemos usar o did para todas as pessoas do verbo. Então, quando você vai começar uma pergunta em inglês, no passado, certo? Se não for um verbo auxiliar, que a gente vai ver posteriormente, você vai poder fazer a pergunta começando a frase com did, certo? Did não tem tradução, mas significa que a frase está sendo falada no passado, certo? Então, olha aqui o verbo like para vocês verem. A gente sabe que o verbo like é o verbo gostar, não é? Então, no presente você fala assim, ó, I like, I liked. No passado, olha a diferença. I like, presente. I liked, passado. E para fazer uma pergunta, você vai falar, did I like? Eu gostei? Did I like? Eu gostei? You liked. Você gostou. Did you like? Você gostou? É uma pergunta. He liked. She liked. He liked, ele gostou. She liked, ela gostou. E no passado, para fazer pergunta? Did he like? Did she like? Did he like? Ele gostou? Did she like? Ela gostou? We liked. Nós gostamos. Did we like? Nós gostamos? You like. Vocês gostaram. Did you like? Vocês gostaram? They liked. Eles ou elas gostaram. Did they like? Eles gostaram? Certo? Então, quando você tem o verbo aqui, ó, I liked. Certo? Eu gostei. Para você fazer uma pergunta, você vai acrescentar did no início da frase, certo? O sujeito, I, e aí o liked vai perder o D. Então, vai ficar like, certo? O ED desaparece, mas como esse verbo é terminado em E, então o E não pode desaparecer. Aí você vai falar, did I like? Eu gostei, certo? Muito fácil, gente. Vale para todos os verbos. É bem mais fácil do que o português. Basta a gente decorar verbos para a gente saber.
certo? A fazer conjugações corretamente, ok? Porque não tem aquele tanto de pessoa, certo? Então, para transformar frases afirmativas em interrogativas com verbos não auxiliares no tempo passado, siga o esquema. Você vai sempre seguir esse esqueminha aqui, ó. O did mais o sujeito mais o verbo no infinitivo, certo? Did you watch? Você assistiu? Watch é o verbo assistir. Watch. Watched, assistiu, certo? I watched, eu assisti. E se eu quero perguntar, eu assisti? Você põe did I, e o watch vai perder o ED. Então vai ficar watch. E o ponto de interrogação, que em inglês fala question mark. Question mark. Ponto de interrogação. Did I watch? Eu assisti? Certo? Você está fazendo uma pergunta sobre você mesmo. Ok? Temos aqui algumas atividades, certo? Vou explicar para vocês como vocês vão fazer essas atividades. Ele quer que você passe para a forma interrogativa as frases, certo? A primeira frase fala assim: They ou they worked on Sundays. Eles trabalhavam aos domingos, certo? Se você observar, o verbo está no passado. They worked é o passado do verbo work. É o passado do verbo trabalhar. Então, they worked on Sundays. Para eu perguntar, eles trabalhavam aos domingos? Então, o que eu vou acrescentar? Parabéns! Vou acrescentar o did antes do sujeito, que é they, né? O worked vai perder o que mesmo? O ED. Então, vai ficar work. E o resto da frase não muda. On Sundays. Did they work on Sundays? Eles trabalham aos domingos, certo? Vou fazer mais uma aqui com vocês, ó. She invited you to the party. Ela convidou, invited, convidou você para a festa. Se eu quero perguntar, ela convidou você para a festa? Então, vai começar com did, né? Did. O sujeito agora é ela, é she. Did she? E o verbo tá invited, né? Invited. Ele tem que perder o que mesmo? O ED ou somente o D? Ele vai perder só o D, porque invite, o verbo convidar, é um verbo terminado em E, né? Então, did she invite you to the party? Question mark. Did she invite you to the party? Did she invite you to the party? Ok? Vamos tentar fazer os outros agora? Depois, na próxima aula, eu vou fazer a correção com vocês, tá bom? Olha a próxima frase. Joseph lived in New York last year. O Joseph morou em Nova York ano passado. You cleaned the house yesterday. Você limpou a casa ontem. He washed the car last week. Ele lavou o carro a semana passada. They moved to Rio last year.
Eles mudaram para o Rio ano passado. You played tennis at the club. Você jogou tênis no clube. She helped her friend. Ela ajudou o amigo dela. Eu pus irmã, mas não é irmã não, certo? É amigo, é friend. Corrige aí para nós, gente. Não é irmã, é amigo. Ok? É friend. Ela ajudou o amigo dela, certo? Mary studied in the same school. Mary estudou na mesma escola. You copied all the exercise. Você copiou todos os exercícios. She stayed in front of the school. Ela ficou em frente à escola. They answered all the questions. Eles responderam todas as perguntas. You painted your house last year. Você pintou a sua casa ano passado. She planted the flowers last spring. Ela plantou as flores na primavera passada. Então, todas essas frases estão na afirmativa. Agora, eu quero que você reescreva elas na interrogativa. Lembra, todas vai começar com a palavra did, que é o auxiliar de pergunta no passado, ok? A questão número 2 está pedindo para você colocar as palavras em ordem. Eu já pus a tradução aí na frente, ó. Sua família mora em uma fazenda. Aqui é em uma, certo? Em uma fazenda, ok? Como que é a ordem? Sua família mora em uma fazenda? Ah, o Éder me falou que para fazer uma pergunta começa com did. Então a primeira palavra aqui, ó, did, né? O sujeito, quem que é o sujeito dessa frase? Ah, o sujeito é your family, a sua família. Então did your family. Quem que é o verbo? O verbo é live, é o verbo morar. Então, did your family live em uma fazenda? Em é uma é a, e farm é fazenda. Então, did your family live on a farm? A sua família mora numa fazenda? Tenho aí algumas frases, vocês vão tentar escrever essas frases colocando as palavras na ordem correta, certo? A primeira aqui, ó, eles jogam futebol aos domingos? Ela trabalhou em uma loja de brinquedos? Eles se mudaram para uma outra cidade? O seu time jogou bem? Ela lavou as roupas dela? Você gosta dela? Usando essas palavras, né? Colocando essas palavras aqui em ordem, você vai formar essa frase em inglês, certo? Você gosta dela. Com qual dessa palavra que eu vou começar a minha frase? Ah, eu começo com did. Segundo, sujeito. Ah, o sujeito é you. Terceiro, o verbo. O verbo é like. Então, like. Quarto, o objeto. Então, her. E o question mark. Did you like her? Você gosta dela? Aliás, você gostou dela? Certo? Eu vou consertar esses erros aí de digitação na hora que eu for passar o arquivo para vocês. Aqui na minha tela está aparecendo alguns erros de português, mas eu já estou vendo eles. Quando eu for passar para vocês, esses erros já vão estar corrigidos, tá bem? E a questão número 3 está pedindo para você assinar
a alternativa na forma interrogativa correta. Ó, a primeira frase. Did she work on Sundays? Ó, é falsa, porque se está começando com did, não pode ser terminado em ed. Porque para ter o did, tem que perder o ed, né? Did she work on Sundays? Ah, começou com did, perdeu o ed. Essa tá certa. Did she works on Sunday? Did she work? O verbo tem que estar no infinitivo, eu não poderia ter esse S. Esse S é de presente, certo? Então, tá errado por causa desse S. O correto é Did she work on Sundays? Ela trabalhou ou trabalhava aos domingos? Então, você vai observar e vai marcar X na frase que está corretamente escrita em inglês, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenham entendido e vamos fazer os exercícios aí para tirar as dúvidas, ok? Qualquer pergunta pode me chamar no PV, tá bom? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus.